يا زاهرة يا زاهرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الموت. Em nome de Deus, o clemente misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, que a paz, a bênção de Deus esteja com o Profeta Muhammad e a sua família purificada, principalmente sua filha amada Fátima AzZahra, salamullah alaiha. Parabenizamos hoje aniversário de Fátima AzZahra, a filha do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, para todo mundo, para todos os muçulmanos, principalmente para as mulheres. Hoje também dia das mulheres, especialmente as mulheres que presentes aqui. Parabéns para vocês. Vamos falar sobre a Fátima AzZahra, a vida dela, sobre o nascimento dela, um pouco sobre a mulher no Islã, o que é o Islã, o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o Islã, a visão do Islã sobre as mulheres. Fátima AzZahra, que a paz de Deus esteja com ela, a filha do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, é Khadija salamullah alaiha, esposa do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ela nasceu na cidade de Medina. O nascimento dela foi um milagre também, porque o Profeta Muhammad tinha filhos e todos faleceram. Inimigos do Profeta, aqueles que não acreditavam no Profeta, sempre falavam mal sobre o Profeta, que como que você é um Profeta, mas não tem filho para continuar. Então você não é Profeta, porque seus filhos sempre falam não estará vivo, eles faleceram. Mas quando Allah subhanahu wa ta'ala deu a Fátima AzZahra, também revelou uma surata chamada Al-Kawthar, abundância. Abundância, essa sura completa foi revelado sobre o nascimento de Fátima AzZahra, que Deus diz: aquele que xinga você, que você não tem linhagem, não tem geração, Deus vai cortar a linhagem dele e vai continuar a linhagem e geração do Profeta através dessa mulher, essa menina, que também aconteceu. A família do Profeta continua através da Fátima AzZahra até hoje. Khadija, a primeira mulher muçulmana que aceitou o Islã, foi abandonada da comunidade. A comunidade abandonaram a Khadija. Por quê? Porque ela era uma mulher rica, importante, que casou com o Profeta, com pessoa pobre, que não tem nada, não tinha nada. Então, mas já tinha falado sobre isso antes, mas do tempo que a Khadija salamullah alaiha estava grávida, as mulheres abandonaram a Khadija. Mas Fátima AzZahra, dentro da barriga da Khadija, conversava com ela. Falava, conversava para ela não ficar sozinha. Esse também é um milagre do Fátima AzZahra.
situação da mulher, a época do profeta, antes do profeta, era muito ruim, era horrível. A mulher não tinha valor. Eles enterraram uma menina porque os tribos tinham vergonha para ter filha. Então, essa é uma posição, situação da mulher feminina. Também eles batiam as mulheres antes do Islã. Casamento também foi horrível. Às vezes uma mulher tinha relacionamento com mais de 10 homens. Então, mas quando o Islã veio, mudou essa situação. Com a palavra do profeta também, tratamento do prática do profeta. O profeta, quando casou com a Khadija, começou a respeitar a mulher, dar toda direitos das mulheres. Pouco a pouco revelou ao Corão Sagrado, também a palavra sunna do profeta, sempre defendia as mulheres, que a mulher tem direitos, temos que respeitar a mulher. Então, temos uma palavra do mensageiro de Deus, profeta, que a paz seja com ele. Aquele que respeita a mulher é generoso. Aquele que não respeita a mulher é egoísta. Então, está mostrando a importância da mulher. 1438 anos atrás, que o profeta começou a mudar essa situação. Então, a filha do profeta, Fátima AzZahra, que hoje é o nascimento dela, não é uma pessoa importante só para nós. Porque a gente respeita tanto da família do profeta? Porque Deus respeitou, não só a gente. A gente fala sobre Fátima AzZahra porque o Corão fala muito sobre a Fátima AzZahra. Isso que eu estou falando através dos livros ou fontes, todos os grupos muçulmanos, não xiismo. Aquele sura, capítulo do Al-Kawthar, abundância, muitos sábios sunitas dizem que esse versículo, capítulo completo sobre a Fátima AzZahra, Deus revelou sobre ele. Também vários versículos que eu já tinha falado, eu não vou falar mais, só vou falar um deles, o capítulo 33, versículo 33. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, innama yuridu Allah liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira." Ahlal bayt. Ahlal bayt significa família do povo, família. Ahlal bayt, membro da casa. Para conhecer o membro da casa, a gente busca e leia os livros. Vamos achar que muitos livros xiitas, tanto sunitas, dizem que Ahlal Bayt eram, também são família do profeta, que o mesmo profeta foi dito no Sahih Muslim, o livro mais importante dos sunitas, Sahih Muslim, que hoje diz que ouvi que o profeta Muhammad disse que Ahlul Bayt significa Ali, Fátima, Hassan e Hussein, alayhim salam. Então, esse assunto é comum entre todos os grupos muçulmanos. A família do profeta só era Imam Ali, marido do Fátima AzZahra, Fátima, filha do profeta, Imam Hassan e Imam Hussein, alayhim salam, filhos deles, não é mais. Então, respeitamos mais versículos, muitos versículos sobre essa família sagrada. Então, respeitando a família do profeta, a gente estamos obedecendo
o Islã, palavras de Deus, não uma interpretação só chiitas. Também temos muitos hadiths narrativos sobre essa família, muitos, que não dá para falar nem hoje, nem um ano. Temos que todo dia falar sobre essa família. Também o senhor que tinha falado sobre os narrativos, eu não vou falar mais sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre as palavras do Fátima AzZahra, o que ele ensinou, deixou para a gente. Agora que a gente sabe que essa família perfeita, família completa, segundo todos os ensinamentos islâmicos, que essa família Fátima AzZahra não tinha briga com o seu marido. O marido dela também não tinha briga com ele. Essa família que durante a vida deles, uma família que ninguém vê, que eles se brigam, se discutem, se desrespeitam, não. Que acho que não existe essa família, pelo menos cada família tem briga, tem discussão. Os filhos dessa família, os irmãos Hussein, como a Fátima AzZahra conseguiu criar, educar um filho que depois o irmão Hussein fez essa revolução de Karbala. Zainab, filha do Fátima AzZahra, que na verdade ela salvou o Islã. Agora que o Islã verdadeiro está aqui, nós estamos falando sobre o Corão, sobre o Sunnah do Profeta, através de uma mulher, Zainab, filha da Fátima AzZahra. Então, como que uma mulher, uma mãe, com 18 anos, conseguir educar essas famílias bem completas? Fátima AzZahra, agora que nós sabemos que é uma pessoa perfeita, completa, infalível, que não faz errado, não fala mentira, toda a palavra dele é a palavra correta, vamos aprender um pouco a palavra dele. Fátima AzZahra diz que eu, na minha vida, amo 3 coisas. Eu adoro fazer 3 coisas. Primeira, recitação do Alcorão Sagrado. Primeira coisa que eu amo fazer todo dia, que ela sempre receitava o Alcorão Sagrado. Receitava nosso, receitar significa interpretar o Alcorão, ler o Alcorão, saber a palavra de Deus, que é o que Allah subhanahu wa ta'ala deixou para nós. Segunda coisa, olhar e ver do rosto do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O Profeta Muhammad, a filha dele, eles se amam muito. O Profeta sempre respeitava a filha, sempre beijava, sempre abraçava. Ninguém nunca falou alto com a Fátima AzZahra, nunca. Fátima AzZahra também, mesma coisa, sentava e só olhava o rosto do Profeta Muhammad. Isso também tem interpretação, não só sentar e olhar o rosto do Profeta. Significa que a gente temos que conhecer o Profeta Muhammad, a maneira dele, o jeito dele, o que ele fazia, a gente também faz a mesma coisa. Isso posso dizer, para hoje em dia, para nós que o Profeta não está vivo, o rosto do Profeta significa o jeito do Profeta, a maneira do Profeta. Então, isso é uma interpretação do Profeta. Terceira coisa que o Fátima AzZahra sempre fazia, também amava para fazer, ajudar as pessoas, aqueles que necessitavam, precisavam ajudar. Ela ajudava muito.
às vezes ela fazia algumas coisas que eu acredito que ninguém consegue fazer. Por exemplo, no primeiro dia de casamento dela, ela deu esse negócio de as mulheres botam colar de ouro. Um pobre precisava de ajuda, ele deu esse colar para um presidente, para um pobre, como um presente. Então, imagina que uma mulher, uma menina, no primeiro dia de casamento, ele deu ouro que é ouro de um sinal de casamento, que todo mundo quer manter, ficar com esse sinal para sempre, mas ele dava, ele fazia. Então, faz muita coisa. Ela fazia muita coisa que mal posso acreditar hoje em dia. Podemos acreditar hoje em dia. Também outra história que eles, Fátima AzZahra, a família deles, eles faziam jejum. No horário de quebrar jejum, um pobre bateu a porta da Fátima AzZahra, a casa dela, pediu comida. Eles deram toda a comida para quebrar jejum. Eles deram tudo. Eles quebraram o jejum só com água. Dia seguinte também mesma coisa. Eles deram toda a comida para outro pobre. Terceiro dia também mesma coisa. 3 dias sem comida, sem nada, só para dar para pobres. Então, essa é uma vida do Fátima AzZahra. Então, ele disse que eu adoro fazer recitação do Corão, olhar o rosto do Profeta Muhammad, também ajudar os pobres. Também, outra palavra do Fátima AzZahra, ele disse que meu marido, Ali, ou também meu pai, meu pai, Profeta Muhammad, são os pais da comunidade. O marido como um pai espiritual, também Profeta, também um pai. Então, aqueles que querem ter uma vida feliz para sempre têm que obedecer aos seus pais, o irmão Ali ou o Profeta. Então, Fátima AzZahra não fala mentira. Então, ele diz que para ter uma vida completa, uma vida perfeita, ser feliz, temos que obedecer, seguir o Profeta Muhammad e o irmão Ali alayhi salam. Outra palavra dele também, ele disse que quem são nossos seguidores, quem são muçulmanos verdadeiros, aqueles que totalmente eles praticam tudo que a gente deixou para eles, tudo que no Islã é proibido, também Deus diz, também minha família, a família do Profeta, diz para fazer tudo que é obrigatório, tem que fazer, também evitar tudo proibido. Então, aquele que sempre escuta, obedece a nossa palavra da família do Profeta, Ahlul Bayt, ele vai ficar um muçulmano verdadeiro. Então, temos vários hadiths sobre isso, que ela disse que um muçulmano completo é aquele que sempre segue o caminho do Profeta, a família do Profeta. Essas são todas palavras dela, não uma palavra falsa. Então, segundo o Corão Sagrado, segundo muitas fontes islâmicas, respeitar a família do Profeta é obrigatório. Também obedecer a palavras deles. Fátima AzZahra também, com uma
das pessoas muito importantes, única mulher, única menina infalível no Islã, Fátima AzZahra. Nós temos que, para a nossa vida, temos que obedecer, primeiramente conhecer, ler sobre ela, sobre a família dela, depois praticar tudo que ela deixou para a gente. Para falar sobre Fátima AzZahra temos muita coisa para falar, mas não vou demorar. Só convido todos vocês também, todos irmãos e irmãs que estão assistindo, para conhecer melhor a Fátima AzZahra, a vida dela, a vida maravilhosa. A gente pode aprender muita coisa através da vida dela, como que ele tratava com o esposo Imam Ali alayhi salam. Também o casamento dela também é um exemplo para a humanidade, que ela mesma escolheu o marido para casar. Ninguém obrigou o Profeta Muhammad. Muitas pessoas queriam casar com Fátima AzZahra, mas o Profeta Muhammad deixou decisão só para Fátima AzZahra, que Fátima AzZahra escolheu um marido própria Fátima AzZahra escolheu. Casamento dela, a vida dela, como que ela defendeu Imam Ali alayhi salam como sucessor do Profeta, primeira defendedora do velayat, ou liderança do Islã. Na verdade, ela perdeu a vida para defender do Islã. Primeiro martírio depois do Profeta Muhammad é Fátima AzZahra. Então eu convido todas para conhecer ela, que inshallah eu também temos que ainda conhecer melhor, que inshallah a gente consiga seguir o caminho delas, porque Fátima AzZahra diz que é seguir a caminho do Profeta Muhammad, o ser humano vai ficar feliz para sempre. Muito obrigado a atenção de todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Também, para finalizar, eu parabenizo mais uma vez para todas as mulheres. Vamos dar um salve para Muhammad, a sua família purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Ya Zahra, Ya Zahra.